Corrigir a prova. Show. Bom, queridos alunos, bom dia, né? Eu estou começando essa gravação novamente, é porque a gente passou uma meia hora agora conversando sobre o caso do estupro lá culposo, né? E aí a gente vai corrigir a prova agora de vocês. Show de bola. Turma, eu estou entrando aqui no EAD para puxar uma prova, certo? Vocês podem puxar de vocês, a nota de vocês já está aí. Vocês tiveram 12 pontos, né? Depois que eu percebi que tem um processo passo a passo, né? Então, a prova de vocês valeu de 0 a 11 pontos. E aí, vocês tiveram um ponto extra, mas ainda tinha o processo passo a passo. Eu não era para ter dado esse ponto extra. Mas agora já foi. Não tem o menor problema. Aí eu vou puxar uma prova aqui, já começo a compartilhar minha tela, é porque eu não quero que vocês vejam a prova que eu estou puxando, tá bom? Da aluna que é, do aluno que é. Show. Pessoal, a média das notas de vocês foi 7,5, certo? Se eu pegar a média de todas as turmas, de 0 a 10, né, foi 7,5. É uma boa nota, é uma boa média, mas seria bom vocês estudarem mais ainda. Para a média não ficar 7,5, para a média ficar 11 pontos. Deixa eu ver aqui, estou puxando aqui. Aí, turma, você pode acompanhar pela sua prova, que está lá no AVA, mas provavelmente as nossas questões não vão ser na mesma ordem, tá bom? Prof, as questões que o senhor disponibilizou no AVA ajudaram muito. Pois é, Vitória. Foi no AVA? Não lembro. O Renata, tu tá me perguntando, se tu tá me perguntando sobre o processo passo a passo, é isso? Se for, aí é... Não? O que é que tá me perguntando? AV foi no AVA. Foi segunda-feira passada no AVA e quarta-feira foi a segunda chamada, quarta não, né? Dia primeiro foi a segunda chamada, que era o trabalhinho, tá? E aí a Vitória, pois é, Vitória, fico feliz que você tenha comentado sobre as questões, porque assim, a nossa disciplina, ela tem muito conteúdo, e todo conteúdo é importante, turma, aqui. Não tem um conteúdo que eu digo assim, até tem sujeitos processuais, que é muito importante, mas de todos é o menos importante. Então, a nossa matéria é muito grande, muito prática, e como eu tenho que falar da teoria, eu falo muito da prática também, né? A gente vê inquérito, vê processos reais, eu falo muito da prática de como acontece, a gente acaba tendo pouquinhas aulas, e a gente começou em agosto, pouco depois, né? Em 18 de agosto, se não me engano. E aí a nossa matéria fica apertada, de maneira que eu não tenho conseguido resolver exercício com vocês. Eu peço sempre para a Janete no GEDS resolver exercício com vocês, mas eu disponibilizei um sem número de questões. E aí a Vitória falando, é muito legal, Vitória, porque pelo menos ela está pegando, não só estudando em sala de aula, mas também em casa e está também fazendo as questões. Porque não adianta, turma, você querer estudar direito sem resolver questões. Não adianta. Se você está estudando qualquer matéria do direito e não está resolvendo questões, na minha opinião, você está estudando errado, certo? Eu acho que você sempre tem que priorizar a resolução de questões após o estudo. A resolução de questões, ela é a base de tudo, pessoal, para você saber se você está compreendendo bem a matéria, principalmente que hoje as questões são muito focadas na prática, né? Então, Vitória, obrigado aí por dizer isso. Eu não tenho nem dúvida que todas as questões foram faladas em sala de aula, né? Muito embora eu não resolvi, ou mesmo no GED. Eu boto questões da monitora também. Aí, verdade, as questões ajudam muito a fixar. Eu não tenho, eu faço um monte de vestibular, eu fiz um monte de vestibular, agora mais velho. Em 2012 eu passei em 2012 para psicologia na Federal, passei em quarto, eu acho, não lembro mais, mas passei bem, passei primeiro semestre, inclusive. Quando foi em 2014, sei lá, deixa eu ver quanto tempo faz, meu Deus, foi 2016, aí eu fiz vestibular para administração na UES, aí passei também, passei em quinto. Ou seja, coisas do terceiro ano, e eu ainda me lembro um bocado de coisa. Por que eu me lembro de... E na época que eu fazia vestibular, né, passei para odonto, na Federal, direito, sei que você sabe nessa parte. O fato é que por que eu lembro tanto das coisas? Porque eu sou gênio, inteligente? Nada disso. Primeiro porque eu estudava bastante, e segundo porque eu resolvia muito exercício. Então, o que eu noto é que essa forma de resolver exercício, ela ajuda muito. Em direito, turma, eu fiz a minha faculdade de direito em 3 anos. Eu comecei a especialização um semestre antes de me formar.
E na minha época eu entrei com mandado de segurança para fazer o OAB um semestre antes, ou seja, em menos de 3 anos eu já era advogado, né? Eu já tinha passado na OAB, né? Faltava terminar o curso. Com 3 anos eu virei advogado. Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu estudei muito, muito mesmo. Na minha época, quem fazia a prova da OAB era o CESP. Eu acho que vocês conhecem o CESP, né? O CESP realmente é o terror do terror das bancas. Acho que a pior das bancas é o CESP, talvez a ESAF, mas o CESP sem dúvida. E realmente era muito difícil, o índice de reprovação era muito grande, como continua sendo hoje, né? Mas eu consegui, com 2 anos e meio que eu estudava direito, eu consegui passar na OAB, né? Primeira e segunda fase, normal. Por quê? Porque eu sempre estudei resolvendo muito exercício. Aí, quando eu me formei, que foi em 2007, em 2008 eu fiz o concurso da Polícia Federal, fiz o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará e passei em todos os dois. Então, assim, por que aconteceu bem rápido eu conseguir tudo isso? Exatamente porque eu estudei, sempre estudei muito, e também porque eu resolvi exercício. Então, procure resolver exercício, porque vai chegar uma hora que você vai resolver tanta questão, tanta questão, tanta questão, que você vai ver que as questões se repetem. Questão de penal e processo penal, quando eu pego para resolver, eu já sei exatamente o que é que o examinador quer. Quando ele começa o enunciado, eu já sei o que ele vai pedir, exatamente pela prática. Então, façam isso que vocês vão ver que vocês vão ter só ganhos, certo? Aí, a Luciana, muito importante resolver as questões da OAB, FGV e CESP, exatamente. E principalmente, Luciana, para vocês que é a FGV, para você entender como é a prova da FGV, né? Aí eu coloquei prova da FGV por assunto, prova da FGV por ano, coloquei questões do CESP por assunto, exatamente porque eu quero que vocês sejam os melhores, né? Então, eu quero que vocês, antes de se formar, já façam a OAB, que hoje não precisam entrar com mandado de segurança, na minha época eu precisava, porque você só podia fazer a OAB depois de formado, na minha época. Hoje em dia, não. Acho que um ano antes você já pode fazer a OAB se quiser. E aí, resolva, se conheçam, é aquela história, né, eu sempre falo do livro Arte da Guerra, que é o maior livro de liderança, um dos maiores livros de liderança que existem, né, e de você perceber o contexto. E esse livro, ele fala que se você conhece a você mesmo e conhece a seu inimigo, você não deve temer o resultado da batalha. Então, se você conhece seus pontos fortes e fracos, ou seja, eu sou muito bom em penal, mas sou muito ruim em civil, então eu preciso estudar mais civil. Então, se você conhece a si mesmo e conhece o outro, e o outro é exatamente a FGV, então, como a FGV faz a prova, você não deve temer o resultado da batalha. Por isso que é muito importante que vocês resolvam questões, não só na minha matéria, como em todas. Né? Eu, a Maria, adorava, comprava aqueles caderninhos de questões, tudinho, você resolvendo tudinho, queria nem saber. Não me arrependi de jeito nenhum. A Renato disse, quero só isso mesmo, vai dar certo, Renato. Se Deus quiser, daqui a pouco você é oficial da justiça, magistrada, defensora, não sei exatamente o que é, ou advogada, não sei exatamente o que você pretende ser, mas todo mundo já diz a Xuxa, né? Tudo pode ser, só basta acreditar. Show. Turma, eu vou começar a compartilhar minha tela, tá bom? Eu vou para a prova da gente, para ver se tem alguma questão mais elaborada, alguma questão que eu preciso anular, ou alterar o gabarito, tá bom? Então vamos lá. Acho que vocês estão vendo aí minha tela. Turma, questão elaborada pela querida e estimada monitora Janete. A Janete realmente é um presente, é uma monitora incrível, fantástica. E compareçam ao GED. Metade dessa prova aqui, talvez até mais, a Janete resolveu igualzinha. Então você já foi para a prova com o gabarito das questões. Então, de acordo com os princípios que regem a ação penal pública, marca alternativa em que o conceito corresponde de maneira correta ao referido princípio. Então, o representante do Ministério Público, se dispuser de elementos suficientes para amparar a acusação, a PEC e a ISA, estará obrigado a oferecer a denúncia, exercendo o poder-dever da ação. A referência faz menção ao princípio da oportunidade, não faz oportunidade à ação penal privada, faz referência ao princípio da obrigatoriedade. Está errado aqui, obrigatoriedade. B, o representante do MP, se tiver elementos suficientes, estará obrigado a oferecer denúncia, exercendo o poder-dever da ação. A referência faz menção ao princípio da disponibilidade, não também faz referência ao princípio da obrigatoriedade. Disponibilidade também diz respeito à ação penal privada, que é o fato da ação penal privada, da pessoa poder desistir da ação penal, né, do querelante poder desistir da ação penal, poder perdoar o querelado. No caso das ações penais públicas, é regida pelo princípio da indisponibilidade. Nenhuma das alternativas estão corretas, não sei ainda, vamos ver. Aí a D. A obrigatoriedade da ação penal estende-se durante o curso do processo.
Não pode o MP desistir da ação penal. Ok. A referência faz referência ao princípio da obrigatoriedade. Não, faz referência ao princípio da indisponibilidade. Que é exatamente a E, né? Ela repete e diz a referência à menção ao princípio da indisponibilidade, que o MP não pode desistir nem da ação penal, que ele haja interposto, que ele haja ajuizado, né? O MP não pode desistir da ação penal, e ele não é obrigado a recorrer, mas se ele recorrer, ele não pode desistir do recurso que ele interpôs. Isso é o princípio da indisponibilidade. O MP não pode desistir da ação penal que ele ajuizou, e o MP não pode desistir do recurso que ele interpôs, certo? O fato do MP não poder desistir da ação penal que ele ajuizou, não significa que ele não possa pedir a absolvição. Então, no caso aí da influencer, né, da youtuber, desse estupro culposo, né, que a gente conversou agora, nesse caso, turma, foi um caso em que o MP pediu a absolvição. Ele não pôde desistir da ação penal contra o empresário, mas ele pôde pedir a absolvição. Tá, a letra incorreta é a E, e está aqui o feedback que a própria Janete colocou, né, cada uma delas. Muito bem elaborada a questão, Janete, parabéns. Segunda questão. Após receber denúncia anônima por meio do Disque Denúncia de grave crime de estupro com resultado de morte, que teria sido praticado por Lauro, 19 anos, na semana pretérita, a autoridade policial, de imediato, instaura inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Lauro é chamado à delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada sua identificação criminal com colheitas digitais e fotografias. Em que pese não ter sido encontrado o cadáver até aquele momento das investigações, a autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher material sanguíneo do indiciado Lauro para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial localizada, uma reprodução simulada dos fatos. Falamos sobre isso, lembra? A gente falou até sobre o caso da Isabela Nardoni, que eles fizeram reconstituição do crime, que até fizeram um bonequinho do tamanho da Isabela Nardoni. Eu até indiquei para vocês uma série da Netflix que se chama Investigação Criminal. O primeiro episódio é sobre a investigação da Isabela Nardoni, é muito bom, eu recomendo demais. No entanto, Lauro se recusa a participar da reprodução simulada quanto a permitir a colheita do material sanguíneo, princípio do nemo tenetur sede tangere. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Também chamado princípio da não autoacusação ou da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Esse princípio, pessoal, do nemo tenetur sede tangere, da não autoacusação, da não autoincriminação, ele é tão forte hoje que o réu ele não pode mais sofrer condução coercitiva para ir para o interrogatório dele. Então, antigamente, quando eu dava aula de processo penal 2, eu dizia assim, turma, quem foi intimado para comparecer perante o juiz ou o delegado é obrigado a ir. Se não for, pode sofrer condução coercitiva, pode responder pelo crime de desobediência, pode responder por multa, pelas custas da diligência. Hoje, quando eu estou dando aula de processo penal 2, eu já digo assim, todo mundo que é intimado pelo delegado ou pelo MP é obrigado a ir. Pelo delegado ou pelo juiz é obrigado a ir. Menos o indiciado ou o acusado. Então, o acusado hoje, ele não pode mais sofrer condução coercitiva para ir para o interrogatório dele. Por quê? Porque o Supremo entendeu que, por conta desse princípio do nemo tenetur sede tangere, da não autoincriminação, da não autoacusação, ele não é obrigado a ir participar desse ato dele. Então, ele não pode mais sofrer condução coercitiva. Deu para entender, né? Acho que sim. Se não entendeu, escreve aí, então fala no microfone. Então, é ainda realizado o reconhecimento de Lauro por testemunha após ser-lhe mostrada a fotografia dele, sem que fossem colocadas imagens de outros indivíduos com características semelhantes. Sobre o caso hipotético, marca a opção correta. A. O inquérito policial poderia ser instaurado de imediato com base em denúncia anônima e isoladamente, sendo exigida a realização de diligências, preliminares para confirmar as informações iniciais. Até contraditório, né, essa assertiva. Turma, a gente viu a VPI, né, a verificação preliminar de ocorrência. Assim que ele recebe uma denúncia, o delegado não pode de imediato instaurar inquérito policial. Ele tem que verificar preliminarmente se realmente tem indícios de que o crime ocorreu. Então, o que está errado é que o inquérito não pode ser instaurado tão somente com base na denúncia isoladamente. Tem que fazer as diligências preliminares, né, a VPI. B. Se tiverem dúvida, liga o microfone ou escreva no chat. B. O indiciado não poderá
ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo por autoridade policial, ainda que seja possível constrangê-lo à participação da reprodução simulada por fatos, independente de sua vontade. Falso. Ele não é obrigado nem a participar da reprodução simulada dos fatos e nem a ceder material sanguíneo. Então, essa parte, a partir do ainda que, está errado, por conta do princípio da não autoacusação e da não autoacusação e da não autoincriminação do nem temer do CBTG. C. A autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado. Falso, direito constitucional. O civilmente identificado não vai ser identificado criminalmente. Identificação criminal talvez seja uma lei que vocês não vão ver nem na faculdade, mas é importante que vocês saibam que se você é civilmente identificado, se você tem um RG, tem seu CPF, só em casos excepcionais é que você vai ser criminalmente identificado. O criminalmente identificado é aquele que bota as digitais, que faz um reconhecimento, que bota aquelas fotos com a plaquinha. Então, são casos dessa lei de identificação criminal. Então, isso aqui está falso, porque a autoridade policial, como regra, não deve identificar o criminalmente indiciado, ainda que civilmente identificado. Se a gente tem uma identificação civil, no caso, se a gente tem o nosso RG, não é para fazer identificação criminal, não. Como regra. Não está errado. D. O vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento da pessoa, não invalida a ação penal como um todo, ainda que baseada em outros elementos informativos e não somente ao ato viciado. Perfeito. Turma, essa questão caiu na OAB, estava aí disponível para vocês fazerem, e eu falei para vocês 200 vezes que a gente não fala em nulidade do inquérito policial, a gente fala mais em vícios, porque o inquérito policial, como ele é uma peça dispensável, não tem nulidade, tem vício. E eventual vício do inquérito não contamina a ação penal em curso. Então a resposta pode ser a D de dado. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. A Vitória diz, professor, me confundiu muito por causa da obrigatoriedade, que fala... entendi. Mas não era o princípio da obrigatoriedade ali mesmo. Questão, né? A questão... Pois é, eu vi, eu lembro. Pois é, Vitória, é questão mesmo, e as questões de concurso são assim, eu sei que foi elaborada pela Janete, muito bem elaborada, mas realmente questão de concurso é assim mesmo. Mesmo. Vai dar certo. Vocês têm 2 pontos extras, né? Dá para tirar 10 tranquilo aí. Aí assinale a opção incorreta. Escolha uma. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Correto, nós já vimos isso. Se você deu a representação, como regra, se foi oferecida a denúncia, você não pode mais tirar a representação. A gente já viu isso. Se for Maria da Penha, até o recebimento. Mas aqui é a regra, né? B. É possível que qualquer pessoa do povo provoque a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública. Está no artigo 5º, inciso 1º. Está correto. Fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar, os elementos de convicção. Também está correto, pessoal. Artigo 5º aqui. C. A autoridade policial deve assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. O inquérito policial ele é sigiloso. É o artigo, salvo engano, 16 do Código de Processo Penal. E o inquérito policial ele é sigiloso. Agora, turma, não esqueçam da súmula vinculante número 14, que o sigilo do inquérito policial não alcança o advogado no que diz respeito aos atos já praticados. D. A incomunicabilidade do indiciado dependerá de despacho nos autos. Turma, muito embora o item D seja a cópia do artigo 21, eu pedi para você riscar o artigo 21 do seu código, lembram? Porque o artigo 21 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não existe mais a incomunicabilidade do indiciado. Por quê? Porque nem em estado de exceção, que é o estado de defesa e de sítio, a Constituição permite a incomunicabilidade das pessoas. O que dirá em estado normal? Então, o artigo 21 não foi recepcionado, a gente falou sobre isso em sala, eu pedi até para você riscar do seu código. Por isso essa é errada e por isso é que está correta. Beleza. Quarta questão. A respeito dos princípios e garantias penais, é correto afirmar que, escolha uma, a ampla defesa, o princípio constitucional implícito, abrange tanto a defesa técnica quanto a autodefesa. Aqui ela está toda correta, só está errado porque a ampla defesa é um princípio constitucional expresso, está no artigo 555 da Constituição.
não é implícito. O que está errado é aqui, ó, só o implícito. B, a criação da justiça. Acho até que eu cobrei essa questão na primeira chamada, sabia, da V1? Acho que ela está igualzinha. B, a criação de justiça especializada é vedada no nosso ordenamento jurídico, já que viola o princípio do juiz natural. Turma, está totalmente errado, até porque só o que a gente tem é varas especializadas, né? A gente tem a vara de tóxicos, vara de crimes de trânsito, a gente tem a vara dos crimes contra a ordem tributária, enfim, a gente tem inúmeras varas especializadas. E a gente tem inúmeras justiças especializadas também, né? Justiça eleitoral, julga crimes eleitorais, justiça militar, julga crimes militares. Então não é vedada, não. A questão do tribunal de exceção é proibido criar um tribunal após o crime, exclusivamente para julgar aquele crime. Como aconteceu com Eichmann, que eu falei para vocês, lá de Jerusalém, que ele foi o cara responsável pelo transporte dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Aí Jerusalém criou um tribunal para julgá-lo após o crime, como foi o caso de Saddam Hussein. Depois dos crimes de Saddam Hussein, os Estados Unidos criou um tribunal. Aqui no Brasil isso não pode existir. C. O princípio do plural de jurisdição é um princípio constitucional explícito, não é implícito, aplicando-se inclusive aos feitos de competência originária. Tanto é que se discute se o princípio do duplo grau de jurisdição é princípio constitucional ou não. Prevalece que é um princípio constitucional e implícito, porque não está expresso na Constituição. Chega, entrou alguma coisa no meu olho. Não sei se é a lente, turma. Só acho que eu vou precisar parar aqui um pouquinho. Deixa eu parar um pouco aqui. Deixa eu só lavar meu olho aqui, turma. Só um minuto. Oi, pessoal, foi mal. Eu tive que tirar a lente, tá até vermelho, ó. Eu achei muito doido, porque eu tô num ambiente fechado, com ar-condicionado, e do nada entra alguma coisa no olho. Enfim, eu tirei a lente aqui, e não vou enxergar nada, vai dar tudo certo, porque... como é que eu digo para vocês? Porque meu grau é muito alto, tem 11 graus e 12. Turma, eu vou pedir licença hoje para dar aula. Deixa eu ver como é que tá. Tá muito feio, não. Beleza. Porque eu ia desligar minha câmera. Mas não vou não, vou tentar, porque eu vou ficar assim, ó, para poder ler. Vai ser meio ruim. Essa questão caiu na prova passada. Foi, Luciana. Eu também lembrei que caiu na prova passada. Mas que bom. Deixa eu fechar aqui. Eu tenho uma fotofobia doida. Sim. Aí, só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil do agente. Turma, aqui é a súmula vinculante número 11, né? Cópia da súmula vinculante, que é a súmula mais desrespeitada, né, na minha opinião, que já existiu na face da Terra, porque é uma súmula vinculante, deveria vincular, mas toda vida você vê a galera presa com algema, né? Então, o teor da súmula vinculante número 11. No que diz respeito ao princípio da publicidade, o interesse público à informação, segundo a Constituição, não se sobrepõe à intimidade. Falso, tem que ver. A regra é que os processos são públicos, porque
o princípio da publicidade se sobrepõe ao da intimidade, mas tem casos onde a intimidade se sobrepõe ao do interesse público, como é o caso aqui dos crimes contra a dignidade sexual, entre eles é a história do estupro culposo. Se alguém quiser falar, é só dizer. Pronto, pessoal. Quinta questão. Questão elaborada pela Janete, resolvida no GED também. Ou seja, ó, das 5 questões, 2 foi da Janete, 1 caiu na prova, da passada, né? Assinar a opção que corresponde de maneira adequada ao inquérito policial. A. O processo penal inicia-se com a instauração do inquérito policial. Por essa razão, para que o Estado possa deflagrar a persecução penal em juízo, é indispensável a presença dos elementos informativos. Turma, o processo penal inicia com a citação. O processo penal não inicia com o inquérito, certo? O inquérito policial não é processo, é procedimento. Falamos disso 1 milhão de vezes. B. O inquérito policial é um instrumento geralmente usado pelo Estado para a colheita de elementos de informação. Show! No inquérito não se produz provas, se produz elementos de informação ou elementos informativos. Também conversamos sobre isso. Viabilizando o oferecimento da peça acusatória quando houver justa causa para o processo. Fumus comici delicti. E contribuindo para que pessoas inocentes não sejam injustamente submetidas às cerimônias degradantes do processo criminal. Tá tudo correto. Achei barato essas cerimônias degradantes do processo criminal. Mas tá tudo correto. O inquérito policial serve para dar justa causa à ação penal. O que é justa causa à ação penal é exatamente o fumus comici delicti, é a PEC e a ISA. Então essa tá toda correta. O inquérito é mera peça informativa, é mesmo, porém eventuais vícios neles constantes têm um condão de contaminar o processo. Falso. Nenhum vício, nenhuma nulidade no inquérito policial contamina a ação penal que ele deu origem. Isso é a jurisprudência. D. O inquérito policial é sigiloso, porém é direito do defensor, no interesse do apresentado, ter acesso amplo aos elementos de prova se já estiverem documentados ou não em procedimento investigatório realizado por órgão de competência. Falso. Está no Estatuto da OAB e a súmula vinculante número 14, que o advogado ele tem acesso aos autos do inquérito policial ou de qualquer outro procedimento investigativo, como o PIC, né, do Ministério Público. Mas ele só vai ter acesso ao que já está documentado. Esse ou não torna a questão errada. Por compor o processo penal, o inquérito policial subsidia a colheia, não compõe o processo penal, como a gente já viu. E aí a Janete colocou aqui para vocês todas o feedback, né? Sexta. Em novembro de 2015, segunda, sendo o dia seguinte útil em todo o país, Tércio, advogado de defesa da réu em ação penal de natureza condenatória, é intimado da sentença condenatória de seu cliente. Coloquei essa questão por conta da contagem, né, da lei processual que a gente conversou. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor uma nova lei de natureza puramente processual que alterava o CPP e passava a prever o prazo para apresentação do recurso de apelação seria de 3 dias e não de 5. Galera, já está no curso do prazo. Se já está no curso do prazo, não importa essa alteração, tá? No dia 30 de novembro, 30 dia útil, Tércio apresenta recurso de apelação acompanhado das respectivas razões. Considerando a hipótese narrado, o recurso do advogado então vamos lá. Se foi dia 23 que ele foi intimado, turma, ele foi intimado dia 23. Começa a contar o dia útil seguinte, que é 24. Então, 24, 25, 26, 27, 28. Só que 28 é um sábado. Por que? Essa questão eu resolvi também com vocês. Por quê? Porque 24 é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, ó, 24, 25, 26, 27, 28. 28 é sábado, 29 domingo, dia 30 de novembro é segunda. Então, o prazo processual sempre começa e termina em dia útil. Nesse caso, o prazo dele terminou dia 30. Por quê? Porque para ele considera os 5 dias. Não considera os 3 dias porque estava no curso do prazo recursal. Foi no curso do prazo recursal que entrou em vigor uma nova lei. Portanto, se ele interpôs o recurso de apelação com as razões no dia 30, está tempestivo. Então, tempestivo aplicando-se o princípio do tempus regit actum e o antigo prazo recursal deve ser observado. Tempestivo está errado, intempestivo está errado.
aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa. Diz, galera, esse negócio de retroatividade e irretroatividade é direito penal, não é processo penal. Não tem outro, pessoal, só dava para ser A de amor mesmo. A de avião. Sétima questão, outra da Janete, ó. Então, a gente está na sétima, 3 da Janete, 2 da prova passada, para vocês terem noção. Vai dar certo. Acerca da ação penal, suas características e condições resultam de extinção da penalidade do agente, marca a opção correta. A renúncia consiste na desistência do direito de ação pela vítima antes de ajuizar a ação. Tácita ou expressa, o ofendido revela que não irá propô-la. No entanto, depende de aceitação por parte do acusado por ser ato bilateral. Falso. A renúncia ao direito de queixa ou de representação acontece antes, como está dizendo aqui, de você ajuizar a queixa ou de dar a representação. Contudo, muito embora aconteça, porque acontece antes, é um ato unilateral, não depende da aceitação da outra parte. Então está errado. B. Em razão do princípio da divisibilidade da ação penal privada, o perdão a um dos infratores não se estende. Falso. O perdão, a renúncia a todos se estendem, exatamente pelo princípio da indivisibilidade. Então, tá falso. C. O perdão do ofendido consiste na perda do direito de ação por não ter sido exercido no prazo legal, ou seja, na inércia do particular. Turma, na verdade, o perdão do ofendido se dá durante a ação. E não se dá durante a ação. E não, turma, a perda do direito de ação, porque ele já exerceu o direito de ação, tanto é que ele já propôs, né, a ação. Então, o perdão ele se dá durante a ação, o querelante vai lá e perdoa o querelado, se o querelado aceitar, extingue a punibilidade. Então, tá errado. A inércia do querelante não vai dar perdão. Se o querelante for inerte por mais de 30 dias, lembram, vai ser a perempção. Então, a inércia do querelante vai dar a perempção e não perdão. Então, tá falso. D. A decadência consiste na desistência do querelante da ação penal que promoveu por ter se desculpado. Não. O perdão é a desistência durante a ação penal, por ter se desculpado. No caso, a decadência é ele não ajuizar a queixa-crime no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Por isso que está errado também. E a decadência é uma causa extintiva da punibilidade, consiste na perda de direito de ação por não ter sido ela exercida no prazo legal. Ou seja, na inércia do particular após o prazo estabelecido em lei, que é de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Não comportando na contagem do prazo causas interruptivas e suspensivas. A gente conversou sobre a diferença de prazo pressional e decadencial, e uma das coisas que eu falei para vocês é que, enquanto o prazo pressional, acho que foi até pergunta da Renata, se eu não me engano, enquanto o prazo prescricional ele se interrompe e se suspende, o prazo decadencial ele é fulminante. Ele começa a correr e não para mais. Ele começa a correr e não para mais de jeito nenhum. Então a resposta correta é a E de escola. E está aqui os artigos que a querida Janete colocou para vocês. Próximo, 8ª questão. Nas palavras de Renato Brasileiro, o inquérito policial é um procedimento inquisitório e preparatório presidido pelo delegado de polícia. Dessa maneira, no que diz respeito ao inquérito, marque a opção correta. A. O inquérito policial pode ser dispensável. Por essa razão, o indiciamento não é um ato privativo do delegado. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O inquérito policial é dispensável. Massa. Agora, o ato de indiciamento, ele é privativo do delegado. Juiz nenhum, promotor nenhum pode obrigar o delegado a indiciar quem quer que seja. Falamos sobre isso. Até falamos do Neymar, que não foi indiciado, lembra? B. O inquérito deverá terminar no prazo de 15 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia que se executar a ordem de prisão preventiva. Não é de 15, é de 30 dias. 15 dias é só se for inquérito lá da Polícia Federal, que não é a regra, é a exceção. 15 dias se o cara estiver preso, né, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. O inquérito, de acordo com o artigo 10, vai ser terminado no prazo de até 10 dias se o cara estiver preso e até 30 dias se o indivíduo estiver solto. C. Trata-se de um procedimento discricionário,
Pois, ao contrário da fase judicial, em que há o rigor procedimental a ser observado, a fase preliminar de investigação, ou seja, o inquérito, é conduzido de maneira discricionária pela autoridade policial. Falei isso 1 milhão de vezes. Falei que o artigo 6º, que é o que traz o que o delegado deve fazer, é discricionário, é exemplificativo. O delegado, ele tem plena discricionariedade, falei isso várias vezes, para conduzir um inquérito policial, que deve determinar o delegado o rumo das diligências de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Corretíssima a sexta questão. Sexta a C de casa. D. Ao tomar conhecimento de uma notícia-crime de ação penal pública e incondicionada, a autoridade policial decidirá se instaura ou não um inquérito policial, mesmo tendo certeza sobre a materialidade do fato e indício suficiente de autoria, independentemente da provocação da vítima e ou qualquer pessoa, pois o inquérito é o ato privativo do delegado. Turma, na verdade, eu nem me concentrei, ó. Na verdade, nem me concentrei. Deixa eu ler de novo. Ao tomar conhecimento da notícia-crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial decidirá se instaura ou não um inquérito policial, mesmo tendo certeza da materialidade do fato e indício suficiente de autoria, independentemente de provocação da vítima, pois o inquérito, na verdade, se o delegado, ele desconfia que tem pé 15, ele é obrigado a instaurar um inquérito, tá? E tanto é que se ele dá um despacho dizendo que não vai instaurar, você pode recorrer para o chefe de polícia. Então, o que está errado é essa parte mesmo tendo o quê? Aí ele teria que instaurar. Então, está errado. E a uma vez instaurado o inquérito, caso a autoridade policial conclua pela atipicidade da conduta investigada, poderá determinar o arquivamento do inquérito policial. Falso. A autoridade policial não arquiva inquérito policial. Só quem arquiva inquérito policial é o juiz, a pedido do promotor, a pedido do MP. Só juiz arquiva inquérito policial a pedido do MP. E se o pacote anticrime passar a valer, quem vai arquivar inquérito policial é exclusivamente o promotor de justiça, tá? É o promotor que vai arquivar inquérito policial. Não mais o juiz. Nona. No que se refere aos direitos individuais e a aplicação do tema do inquérito policial, assinale o item a seguir. Escolha um. Item correto. O inquérito é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei, que é a PEC e a ISA. A gente falou várias vezes isso. Se o Ministério Público tem um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, se o MP está na própria investigação, se tem uma comissão parlamentar de inquérito que investigou, precisa do inquérito? Não. O inquérito é dispensável, é uma das características mais repetidas do inquérito. B. Após o arquivamento, ainda que venham surgir novos elementos de informação ou notícia da prova do crime, não poderá haver o desarquivamento, já que, em regra, a decisão do desarquivamento faz coisa julgada. A regra é que a decisão do arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada formal. Significa dizer que, arquivado o inquérito policial, ele pode ser reaberto se surgirem novas provas. Tá até, turma, acho que é o artigo 18 do CPP. Tá no artigo 18. O arquivamento do inquérito policial, arquivado o inquérito policial, ele pode ser reaberto desde que surjam novas provas e não tenha extinta a punibilidade pela prescrição. Tá arquivado o inquérito policial, como regra, só faz coisa julgada formal. Significa que arquivado o inquérito policial pode ser reaberto, serem feitas novas investigações, se surgirem novas provas. Tá? Essa está errada. C. Não é garantido ao defensor do investigado pleno acesso aos documentos já anexados no procedimento investigatório. Falso. Se já está anexado, o defensor tem direito de ver. Súmula vinculante número 14 e o Estatuto da OAB também. Do despacho que indeferiu o inquérito policial, a abertura de inquérito, cabe recurso para o chefe de polícia. Falso. Artigo 5º, parágrafo 3º aqui. Tá falso. E, tá aqui do arquivamento do inquérito, Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, né? A gente já falou sobre isso. Show. E, finalmente, caso seja necessária a autoridade policial, poderá requerer ao magistrado o arquivamento do inquérito. O inquérito é arquivado, hoje em dia, pelo juiz, após pedido do promotor de justiça. Então, a resposta correta só pode ser a de amor.
Décima e penúltima questão. Também caiu na primeira chamada, viu? São características do sistema inquisitório, exceto gestão da prova nas mãos das partes. Falso. A gestão das provas a gestão das provas são características do sistema inquisitório, exceto gestão das provas nas mãos das partes. Falso. No sistema inquisitório, a gestão da prova é feita na mão do magistrado, do juiz. Porque no sistema inquisitório, o juiz produz prova, o juiz acusa, defende, ele faz um bocado de coisa. Então, no sistema acusatório, são as partes que fazem a gestão das provas, que é algo que vocês vão ver em processo penal 2. Processo penal 2, pessoal, acho que eu passei umas 7 aulas ou 8 só falando de provas. E quem produz a prova, na regra aqui no Brasil, que é o sistema acusatório, são as partes. As partes têm a gestão da prova. E no sistema inquisitório, não. Quem faz as provas, quem manda produzir tudo, tal, como regra, é o juiz. Então, você está errado. B. Essa é característica do sistema inquisitório. A aglutinação das funções na mão do juiz, das funções de julgar, defender e acusar, correto? A parcialidade do juiz, também é correto. E a inexistência de contraditório pleno, também é correto. Então, essas três são características do sistema inquisitório, só essa é característica do sistema acusatório. E por fim, eu só fiz 10 questões? Só eram 10 questões, né? Para mim eram 11 questões, não sei porquê. Enfim, mas de toda forma vocês têm um ponto extra, turma, porque vocês têm o ponto extra porque tem um passo a passo, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Essa também caiu na prova passada. Obrigado, Luciano. Aí a Janete, professor, os comentários estão em algumas questões de maneira desordenada, porque o próprio Ava mistura as questões, mas os comentários são fixos. Os itens mudam. E dá para o aluno, o que a Janete está falando é que o Ava muda os itens, né, a ordem dos itens. E aí os comentários estão diferentes, em algumas, as ordens estão diferentes, mas dá para o aluno saber qual é cada um. Beleza? Turma, foi boa prova, vocês tiraram bem, tá tudo bem, alguém quer anular alguma questão? Eu falei, teve alguma coisa que eu não comentei em sala? Tá tudo bem? Sim, não, mais ou menos? Me digam aí o que, é que vocês estão achando. Foi tranquila, né, Carol? Eu também achei muito tranquila, a Mariana também achou bem tranquila. A Luciana e a Carolina também. Perfeita. Se errou besteira, dá para recuperar. Enfim, turma, então essa é a nossa V2. Foi boa a prova, mas eu preciso estudar mais mesmo. Andresa, o primeiro passo da mudança é reconhecer que a gente precisa mudar. Nesse sentido de estudar um pouco mais, né? E só vocês têm a ganhar, turma. Quanto mais vocês estudam, só vocês têm a ganhar. Vocês vão ver como vale a pena. É solitário, às vezes é chato, mas estudar vale muito a pena, certo? Então, que bom que vocês gostaram da prova. Galera, daqui a um mês, se eu não me engano, a nossa prova na AV3, se eu não me engano, é 7 de dezembro e 9 de dezembro. Ou seja, considerando que hoje já é dia 4, hoje. Falta um mês e 4 dias, mais ou menos, para acabar tudo. Então, ou seja, daqui a pouco a gente está fazendo a AV3 de novo, certo? Então, por favor, estudem. A matéria da AV3 é cumulativa. A partir da próxima aula, a gente começa a falar de liberdade provisória, prisões e medidas cautelares. Matéria mega importante. Isaíde, sim, 4 de novembro, obrigado. Hoje é 4 de novembro, a prova de vocês provavelmente é 7, né? Então, ou seja, daqui a um mês e 3 dias, todo mundo tá de férias, que fez, né? Aí, depois, né, no dia, se a prova mesmo for dia 7, no dia 14 tem aula só para eu corrigir a prova com vocês, né, para saber se tá tudo ok. E aí depois tá todo mundo de férias. Sim, o Isaíde, todos fazem a AV3 desde que a média da AV1 e da AV2 tenha sido 4 para cima. Então, se na AV1 e na AV2 você tem média 4, né? Soma a AV1 mais a AV2 divide por 2, dá média 4, você vai fazer a AV3. Professor, mas eu tenho 10 na AV1, 10 na AV2. Vai fazer a AV3. Na AV3 vocês não podem tirar menos do que 4. Tenho 10 na AV1, 10 na AV2 e tirei 3 na AV3. Reprovei, infelizmente. Tranquilo?
Então, vou parando a gravação, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença.